vamos falar de BRICS, então, antes de entrar em Bitcoin, porque acho que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Então, como é que fica, assim, né? Essas outras tentativas de mexer aí, né? Nesse quebra-cabeça da hegemonia. Bom, essa questão dos BRICS não surgiu para ser um bloco de contraponto aos Estados Unidos. Ela surgiu como uma discussão no início dos anos 2000, foi um economista do Goldman Sachs que criou o BRIC, que era uma teoria, era uma notícia, como se fosse um estudo de que alguns países, nos próximos anos, ali do início dos anos 2000 para frente, seriam mais relevantes no planeta e iriam aparecer economicamente, alguns países emergentes. E aí surgiu o BRIC, que era Brasil, Rússia, Índia e China. E isso foi se desenvolvendo. Os países começaram a se falar, olha, estão falando aqui da gente, tá legal, vamos conversar. Fizeram uma conferência, depois, em 2009 ou 2010, foi incluído a África do Sul, para quem não sabe, é o S dos BRICS, que é South Africa, que aliás está numa crise absurda, 60% de desemprego dos jovens, sem jovem trabalhando você não vai desenvolver o país, mas então ali em 2009 e 2010 entrou a África do Sul, esses países começaram a se falar mais, tem grandes inimigos ocultos ou não dos Estados Unidos, que é Rússia e China, e eles começaram a levantar essa bola de que, e se a gente parasse de usar o dólar e começasse a usar ou criar uma própria moeda? É uma forma de enfraquecer os Estados Unidos. Tiveram essas discussões quando teve a invasão da Rússia à Ucrânia. Os americanos cortaram a conexão, na verdade o mundo, né, o mundo livre, a Europa também, a conexão da Rússia com o sistema SWIFT, que para quem não sabe é o grande sistema que liga os bancos, o funcionamento, então a Rússia ficou sem conexão com o sistema mundial bancário, ela teve mais interesse ainda tanto em usar Bitcoin quanto usar outras moedas, porque ela precisava negociar, e essa discussão aumentou. O Brasil, quando o Lula foi eleito, acabou sendo mais um país tentando contrapor os Estados Unidos. Então agora você tem ali Rússia, China e Brasil e África do Sul muito fortes contra os Estados Unidos. Então é um interesse maior ainda. E agora, recentemente, nós vemos mais alguns países entrando nos BRICS. Então agora os BRICS eles estão estendidos. E tem mais inimigos ainda dos Estados Unidos. Tem amigos ainda, mas tem inimigos. Você teve Egito, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Etiópia. Irã, um grande inimigo dos americanos. Arábia Saudita nem tanto, porque sempre foi aliado na questão do petróleo. E até acaba sendo um amigo que dialoga com Israel, a Arábia Saudita ainda. Quer dizer, você tem hoje grandes inimigos dos Estados Unidos tentando bolar uma forma de acabar com a hegemonia. E não coincidentemente, todo esse grupo que você citou, que tem uma relação forte com a Rússia, de um jeito ou de outro, ou que estão próximos da Rússia, também passaram a comprar muito mais ouro, né? Sim. E aí a gente começa a entrar nessa outra conversa, né? Até então a gente estava falando de moedas ligadas a países, mas muitos desses países estão comprando ouro, fazendo reservas que não são em dólar, mas também não são em outras moedas. E aí a gente entra também no ouro digital, né? O Bitcoin. Você acha que tem alguma possibilidade do dólar, da hegemonia do dólar ser substituída ou pelo ouro de novo, de alguma maneira, ou pelo Bitcoin, que seria essa tese, né, do ouro digital, escassez, etc.? Tá, primeiro de tudo, essa questão do ouro é importante. O ouro tá batendo recorde atrás de recorde, subiu muito nos últimos anos, o que seria um contrassenso, porque o juro tá elevado. O ouro, normalmente, ele se valoriza quando o juro tá baixo. Não quando o juro tá elevado. Não faz sentido você comprar ouro que vai ficar ali parado, não te rende nada, se o juro tá elevado. Quer dizer, pô, eu consigo investir hoje nos Estados Unidos, em títulos do governo ou títulos de boas empresas, ganhando 6% em dólar. Caralho, qual o sentido de eu comprar ouro que eu não ganho nada? Então, no momento, era pro ouro estar em queda. E Será subir. Que não tem uma percepção de incerteza? É exatamente isso. Mas, com essa história toda do que vai acontecer no mundo, quando a briga começa a acontecer, e o dinheiro passa a não valer tanto, ou as pessoas desconfiam, opa, acho que os Estados Unidos estão imprimindo muito dinheiro. Quanto vale, então, o dinheiro que está circulando? Não sei. Então, eu preciso de algo que tenha um valor real. Mas, na minha cabeça, parte dessa paz que o Trump está querendo fazer na guerra da Ucrânia
também é porque é melhor você deixar a Rússia com a China ou você tentar trazer ela para o Ocidente de alguma forma? Porque o Putin está ali hoje, quem vai estar amanhã? É difícil você falar. Então, você quer que ele esteja de um lado ou do outro? A Índia, você quer que esteja mais próxima da China ou da gente? O Oriente Médio, abandona o Oriente Médio agora? Ou você tenta trazer de volta o Oriente Médio, Arábia Saudita, Israel, Egito? E a Europa nessa história? A gente já vamos voltar na cryptocurrency aqui, mas a gente tem que falar do Bitcoin. Mas e a Europa? Vamos falar, você trazer a Rússia para o Ocidente, mas entre a Rússia e os Estados Unidos tem a Europa, né? Tem a Europa, que durante muitos anos ignorou a questão dos armamentos, da própria segurança. Então os europeus falaram, deixa a segurança com os americanos, os caras têm porta-avião, estão gastando 1 trilhão por ano em exército aqui, vamos investir na população, vamos gastar dinheiro, vamos trazer imigrante pra cacete, ficar bancando os caras aqui sem trabalhar, sem fazer nada, que é um grande problema da Europa. E eles não entenderam que você tem que investir na sua segurança, burocracia e impostos acaba com qualquer lugar, receber pessoas para ter um custo e não para gerarem trabalho e receita é um tiro no pé. E acabar com energia e depender dos outros em termos de energia também é uma loucura. Em 2018, teve uma conferência e o Trump falou para a Alemanha, vocês estão muito dependentes da energia russa. Todo mundo ficou rindo. Veio a guerra, o que aconteceu? Os preços pararam. Na Alemanha, a energia está muito mais cara, você perde a competitividade. Então, hoje a Europa é um continente com uma série de problemas e, para piorar, vem um maior. O receio de que a Rússia possa continuar invadindo alguns países e eles não têm muito como se defender. Mas tem países na Europa que têm armas nucleares, tipo a França, a Inglaterra, e outros países, que nem a Alemanha, a Holanda, tem outros países que têm armas nucleares, 2 americanos lá, que eles não têm, mas têm. Então não vão invadir o país que tem uma arma americana. Mas a Europa tem um medo muito grande de uma invasão russa, mas na minha opinião, a Rússia é um problema, mas é um problema muito menor do que o que a própria União Europeia faz internamente. Como a Angela Merkel, que fechou uma porrada de usina nuclear, e agora você depende do gás russo. Quer dizer, olha que loucura. Os europeus, direto ou indiretamente, durante os anos da guerra com a Rússia, continuaram comprando energia russa. Então, de um lado, eles ficavam mandando dinheiro para a Ucrânia, se defende aí. E do outro, Rússia, manda aí o gás, toma o dinheiro. É uma loucura isso. É uma loucura. É como se vocês dois ficassem brigando, aí eu te defendo, mas ao mesmo tempo eu tô te dando bilhões de dólares todos os meses. Não faz nenhum sentido.